Sabe, no mundo dos negócios, a gente pensa muito no o que vender e por quanto. Mas e se a chave do sucesso estivesse em outro lugar? E se a pergunta mais importante de todas fosse, na verdade, onde? É isso mesmo. A gente se desgasta para achar o produto perfeito, o preço ideal, a campanha de marketing mais genial. Mas e se o segredo estivesse bem na nossa frente o tempo todo, nessa única palavra? Onde? Onde colocar um estoque, um centro de distribuição, uma loja? É isso que a gente vai explorar hoje. A lógica da localização, um fator que pode decidir o jogo. E para começar, vamos direto para um caso real. Pensa só, uma gigante do varejo, uma rede de supermercados, decidiu pular a etapa do planejamento de localização. Qual foi o resultado? Custos explodindo, uma operação totalmente ineficiente, é um erro clássico, mas que mostra na prática o poder ou a falta de um bom posicionamento. Então, para a gente desvendar esses segredos, o nosso papo hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o peso do custo do lugar errado. Depois, a gente mergulha no valor da posição estratégica. Na sequência, vamos encarar duas decisões gigantescas, a estrutura da rede e a ordem interna. E, claro, vamos ver os benefícios de um bom plano e, para fechar, dar uma espiada na próxima fronteira. Vamos nessa? Ok, vamos direto ao ponto. Por que a gente está falando tanto de posição estratégica? Porque, olha, um armazém é muito, mas muito mais do que um galpão cheio de caixas. Ele é, na verdade, o coração pulsante de toda a operação. Para todo mundo falar a mesma língua, vamos usar a definição clássica do Balot. Logística não é só sobre empurrar caixas de um lado para o outro. É a arte de garantir que o produto certo chegue na hora certa para a pessoa certa. É basicamente a diferença entre ter um cliente feliz, que volta sempre, e um cliente que vai procurar o concorrente. E dentro desse mundo gigante que é a logística, a gente vai focar numa peça-chave, a distribuição física. É aqui que a coisa acontece de verdade. É a última milha, sabe? A jornada do produto do depósito até as mãos de quem vai usar. E aqui está o pulo do gato. O grande objetivo é colocar o estoque em um lugar inteligente, perto dos clientes ou perto da fábrica. Por quê? Para criar o que os especialistas chamam de valor dinâmico. Estar perto significa entrega rápida, frete mais barato, significa agilidade. É transformar o que era um custo, o estoque, em uma vantagem competitiva poderosa. Isso leva a gente para a primeira grande decisão. Como montar essa rede? Qual é o melhor desenho? É melhor ter um único super centro de distribuição que atende todo mundo? Ou é melhor ter vários centros menores, espalhados estrategicamente? Essa não é uma decisão de chute, não. Ela é toda baseada em modelos matemáticos. Basicamente, existem dois caminhos. De um lado, a estrutura central, um galpão gigante para tudo, simples, direto. Do outro, a estrutura escalonada, que é mais parecida com um sistema solar, um armazém central que abastece outros menores mais próximos dos clientes. A escolha entre um e outro passa por cálculos complexos, como o método do centro de gravidade, que ajuda a achar o ponto ideal para minimizar custos de transporte. E é aí que mora o dilema. Espalhar os armazéns parece ótimo, né? O transporte final fica mais barato, a entrega é super rápida, o cliente fica feliz. Só que tem um preço. Gerenciar essa rede toda vira uma baita dor de cabeça. E o mais crítico, a quantidade de produto parado no estoque total aumenta. É uma balança delicada entre custo e agilidade. Beleza, a gente já desenhou o mapa da distribuição pelo país, mas a batalha ainda não acabou. Agora, a gente precisa olhar para dentro de casa, para a ordem interna. Porque, vamos combinar, não adianta nada ter a melhor localização do mundo se lá dentro do armazém for um caos total. E esse é um erro muito, mas muito comum. Arrumar o armazém não pode ser no achismo. Ah, coloca essa prateleira aqui porque tem um espaço sobrando. Não. Exige método, design sistemático. Um layout interno ruim é um veneno que vai matando a eficiência aos poucos. Mas, felizmente, tem método para isso. Um dos mais conhecidos é o SLP, ou Planejamento Sistemático de Layout. Pensa que é como uma receita de bolo. Primeiro, se listam todos os ingredientes. Máquinas, prateleiras, tudo. Depois se mede o espaço que cada um precisa. Aí a gente desenha e testa algumas opções de arranjo. E por fim, escolhe a melhor e coloca em prática. É pura engenharia, não tem mágica. E dentro desse planejamento tem uma estratégia que é genial de tão simples. A classificação ABC baseada no giro dos produtos. É igualzinho a organizar a cozinha de casa. O café e o açúcar, que a gente usa toda hora, ficam bem na frente, fáceis de pegar. No armazém é a mesma coisa. Os produtos A, os campeões de venda, ficam pertinho da área de expedição. Já o C, que saem pouco, podem ficar lá no fundo. Parece óbvio, mas isso muda o jogo. Tá bom, depois de tanto trabalho, de tanto planejamento, qual é a recompensa? Bom, é isso que a gente vai ver agora nos benefícios de um bom plano.
Chegou a hora de ver o resultado de um design inteligente. E vamos ver isso com um nome que todo mundo conhece: Faber-Castell. Lá no centro de distribuição deles, eles aplicaram exatamente esses conceitos. Organizaram os itens por popularidade, criaram um fluxo de trabalho lógico, não inventaram a roda. Eles só executaram o básico com perfeição. E os resultados foram espetaculares. E esse gráfico aqui mostra o poder disso. O aproveitamento do espaço vai lá para cima. Cada centímetro do armazém passa a ser usado. O tempo para separar e enviar um pedido despenca. E os erros de separação quase zeram. É um combo perfeito. Mais eficiência, mais velocidade e muito mais qualidade. Tudo isso nos traz até ao nosso último ponto. A gente já entendeu como a coisa funciona hoje, mas e o futuro? Para onde a lógica da localização está apontando? Vamos dar uma olhada na próxima fronteira. A lição que fica é muito clara. Num mundo onde a gente quer tudo para ontem, onde a concorrência é global, a grande pergunta estratégica deixou de ser só o que vender. Ela passou a ser onde posicionar. A localização deixou de ser um detalhe e virou o centro da estratégia. E a pergunta que não quer calar é: será que o plano de muita gente por aí está de fato no lugar certo?